Vai começar a às 13 minutos. Minimizar o uso da internet, baixar vídeo, essas coisas. Pode cuidar do vídeo do celular, tá? Por favor, tá bom? Olha, deixa a porta aberta. Ela tá arrastando a porta, não tô escutando, ela tava arrastando a porta. Olá, boa noite. Boa Oi, boa noite. noite. Tudo Tudo bem, bem, doutor Thalita? Jefferson? Tudo Tudo bem? jóia? Bem, Boa e noite você? para Boa noite, agradeço o convite. eu que agradeço ter aceitado, doutor. É um prazer estar aqui hoje aqui com você no nosso Web Hour. Boa noite para todo mundo que entrou aqui. Ó, já tem pessoal aqui no chat dando boa noite. Doutora Kátia Ferrer, Tayane, Francisco. Boa noite, pessoal. Obrigada aí por estar nos acompanhando no dia de hoje.
Doutor, obrigado. É um tema muito relevante aqui para a gente, né, no mundo aqui da ortodontia, né, a relevância do plano oclusal posterior para os tratamentos ortodônticos. Um tema super pertinente para a gente pôr aqui no nosso Web Hour. Queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, viu, doutora Thalita? E agradecer também a Angel, a Selfie, principalmente a Ditec, pelo convite que fizeram para mim, para eu falar um pouquinho da história, né, da nossa história, eu e de uma grande equipe que trabalha com isso há muitos anos, tá? Legal, o Web Hour é seu, doutor. Pode começar. Fique à vontade. Pessoal, se vocês quiserem ir É mandando só, é só perguntas aqui, eu ligar o Keynote, como que eu faço, Thalita? Eu acho que eu isso, só não, a você gente vai não aí. compartilhar. Tá vendo share aqui Ah, embaixo, bem no compartilhar a meio? tela. Isso. Aí você vai Ok, compartilhar. compartilhar, ok, Isso. E aí, pessoal, conforme ok. vocês forem tendo dúvidas, mandem aqui que eu vou passando para o doutor, tá? Doutora Patrícia mandando boa noite aqui também. Boa noite, Pati. Acho que foi. Não, não está compartilhando ainda. E configurações de sistemas. Desculpa, viu? Ah, Imagina. tem que liberar o Zoom. Aí, ó. Boa noite, meu mestre, que é o doutor Francisco. Boa noite, doutor Camilo. Boa noite. Carlos. Casa tá cheia hoje. Vou te. Deixa eu fechar só mais umas coisas aqui, só para ele acabar. Eu acho que agora. Doutora Lida. Vou colocar, doutor? Te mandei no WhatsApp. Está aparecendo aqui para mim, Thalita. Talvez não possa gravar o conteúdo da tela, encerrar e reabrir mais tarde, né? Acho que é Ó, isso. e eu vou Partilhou? colocar. Acho... Não, eu coloquei aqui, ó. Ah, e agora acho que tá indo. Foi. Agora Foi. foi. Ó, o doutor Maurilo aí, ó. Boa noite, doutor Maurilo. Agora Isso. foi. Só falta pôr no modo apresentação e aí tá tudo certo. Ai, acho que foi. Aí, Tá foi. certo? Certinho. Então, gostaria de agradecer, né, novamente, Thalita, você, Thalita, pelo convite, o professor Maurílio, a Taíde, o speaker O da céu, da Selfie, a Angel. Ditec, e, Isso. e, e também ao meu grande amigo e colega que, há muitos anos, ele me deu a possibilidade de ser aluno dele, o professor Maurício Casa, que é o diretor clínico da Selfie, e agradecer muito o convite de vocês. Um Então, prazer. o que que a gente vai trabalhar? Deixa eu passar aqui. Opa! Ai. Vou falar um pouquinho para vocês uma história que isso começa há muitos anos atrás, há mais de 12, 13 anos atrás, eu e um grande amigo meu, o professor Genésio Rossani, que nós trabalhamos com a variação dos planos oclusais, né, e principalmente o plano oclusal posterior, nos tratamentos ortodônticos. Então, eu posso convocar para vocês que esse nome que está escrito aí, Jefferson Bozelli, também tem com ele um grande amigo meu, e que me inspira todos os dias. E também o professor Eduardo Miyashita, que me ajuda muito nesse planejamento e todo esse conteúdo para que a gente possa passar para vocês. Então, primeiramente, vou me apresentar, Thalita. Hoje eu sou preceptor de pesquisa na USP, junto com o professor Genésio, professor Murilo, e por direção do professor João Batista, né? O João Paiva. E nós estamos lá diante de uma avaliação clínica de longo prazo de pacientes com distúrbios de plano oclusal posterior com desvios mandibulares. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no final da apresentação vocês vão entender como é importante o trabalho clínico e científico para que a gente possa continuar estudando um pouco mais sobre é, esse tema tão relevante nos tratamentos a longo prazo. E eu vejo os alinhadores serem muito nutridos desse tipo de informação. Eu fiz alguns anos atrás, acho que há 8 anos atrás, a gente trabalhou, a gente fez um currículo avançado em medicina da oclusão em Viena. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado na Universidade Paulista com o professor Kurt Faltin Júnior, e isso para mim, ele é uma pessoa excepcional, é uma grande formação para mim. E na especialização, fiz a PCD junto com o professor Maurício Casa, e o falecido professor Luciano da Silva Carvalho.
agradecer a minha formação também. Hoje em dia eu sou professor de ortodontia na NAP Instituto, fui coordenador e professor aqui da Unip de Sorocaba durante mais de 18 anos e tenho meu consultório particular aqui em Sorocaba há mais de 28 anos. Então, é contar um pouquinho da história para vocês, tá? Então, se a gente for olhar o que eu quero passar para vocês, para quem já conhece, vai ser uma recapitulação, para quem não conhece um pouquinho sobre esse assunto, vai ser só um estímulo para que vocês possam pensar um pouco sobre o plano cruzal posterior, né? Sobre a avaliação do plano cruzal, os seus tratamentos. Então, eu fiz como algumas palavras que a gente pode pensar, né? Alguns keynotes, quais são os planos oclusais que mais são utilizados como diagnóstico, a gente vai discorrer rapidamente. Qual a característica do plano cruzal posterior para as diversas maloclusões, classe 2, classe 3, desvios laterais? Como o plano cruzal posterior pode me ajudar, né, no planejamento ortodôntico de alinhadores? E qual que é a chave, né? Qual que é essa chave que a gente procura? Então, só para que vocês entendam, né, a história da ortodontia ela é baseada numa avaliação de modelos, né, que começou antes lá com Engel, né, a avaliação das chaves de oclusão, classe 1, classe 2, classe 3, aí foi passando por Broad-End, a variação da cefalometria, do cefalostato, com Tweed, e essa variação cefalométrica, ela discorreu vários números, né, e vários pontos de referência, né, como o plano cruzal. Então, o plano cruzal, nas avaliações cefalométricas, ele pode estar relacionado a um plano cruzal gnatológico, que é de molar a incisivos inferiores, ao plano cruzal anterior, que é de pré-molares superiores a incisivos superiores, ponta de cúspide de incisivos superiores. E o que a gente vai hoje em dia falar um pouquinho sobre o plano cruzal posterior, que está relacionado a distal de pré-molares superiores, molares, primeiro molares superiores, segundo molar superior. Por que eu gostaria de salientar isso para vocês? Porque dentro, quem utiliza a avaliação cefalométrica, ele está muito presente, né, os valores, por exemplo, de USP, de Steiner, um SNA de 82, um SNB de 76, você sabe que esse paciente tem um defeito sagital, uma classe 2. Isso o ortodontista já tem como base de conhecimento quando começa seu curso de pós-graduação. Mas o plano cruzal ele não é tão bem visto. Muitas análises não norteiam um caminho equilibrado para isso. Né? Está muito relacionado ao crescimento, pacientes hiperdivergentes, que você vai ter uma rotação no sentido horário, ou um paciente com uma mordida muito profunda, uma classe 2 braquifacial, que você tem uma curva de SP muito acentuada, você vai ter dois grupos de planos oclusais, uma curva acentuada. Então, faz com que a ortodontia, de uma forma geral, não olhe para o plano oclusal que a gente utiliza, né? Que seria de molar a incisivos inferiores, o plano oclusal gnatológico. Mas o que foi interessante, que Sato, lá, um dos grandes autores que estudaram o plano cruzal posterior, norteou o caminho do desenvolvimento do terço médio da face por meio dessa valor de referência, dessa avaliação que pode ser até mesmo visual. A gente tem 3 planos oclusais diferentes, né? Que isso traz um pouquinho de falta de conexão do ortodontista para olhar o plano oclusal. E é interessante também, para se salientar, que a ortodontia, de uma forma geral, a gente trabalha dentro de um arcabouço dentário, dentro de um processos alveolares. E o que a gente consegue modificar é o plano oclusal. Então, é interessante a gente ter isso como movimento, como fim, que é a alteração do plano oclusal, só que a gente não observa ele com tanta veemência. É interessante isso para a gente. Então, por que trouxe esse tema para vocês? Para a gente entender que até o próprio desenvolvimento, né, o desenvolvimento da criança, ela vai modificando o neurocrânio, o viscerocrânio, uma porcentagem que o viscerocrânio vai crescendo por fatores ambientais, um sentido vertical de crescimento, e antero-posterior, né, para frente, a mandíbula cresce para frente e para baixo, muito mais para baixo. Por quê? Por causa da evolução do Homo sapiens,
a evolução do homem moderno, que trouxe a face do homem moderno um rosto mais longevíneo, diferentemente dos nossos primos longínquos, os primatas, que tinham uma face muito mais protrusa. Então, essa variação fez com que a gente entendesse que é muito interessante que o crescimento desde o neonato até a vida adulta, o plano cruzal, ele faz parte ativa do crescimento da face, principalmente da cabeça da mandíbula. Então, quando eu tenho uma criança, vocês podem ver nesse slide, o plano cruzal de uma criança, ele sem a dentição tecido em irrupção ainda, o plano cruzal ele passa diretamente no eixo condilar. E com o desenvolvimento esses levantes vão criando um abaixar desse plano cruzal, e assim, por assim, evidenciando o crescimento da cabeça da mandíbula. Então, a cabeça da mandíbula vai crescendo também por estímulos do desenvolvimento dentário. Esses estímulos de desenvolvimento dentário fazem com que a mandíbula seja predominante nos tipos de face, né? Então, como eu posso explicar isso para vocês? A mandíbula é ela que norteia o tipo da nossa face, um prognata, um retrognata, um prognata com desvio de mandíbula para o lado direito, lado esquerdo, com um desvio lateral. Então, por isso que eu dou muita força, né, para que a gente possa entender, né, o plano cruzal sendo muito evidente, muito forte para as nossas terapêuticas, planejamento e tratamento das nossas terapêuticas. Então, se a gente for olhar o crescimento de um paciente a longo prazo, né? Aqui a gente tem um trabalho de Sato, de um grupo de crianças avaliadas de 6 a 14 anos, como a mudança, né? Existem mudanças das relações dentárias, existem mudanças das relações do plano mandibular. E isso nada mais é que os nossos tratamentos, né? Então, o paciente que está com uma classe 2 mandibular, por exemplo, ou uma classe 3, ele vai continuar crescendo o seu plano cruzal e a sua face diante de um mecanismo natural e fisiológico por estímulos de desenvolvimento. Então, cabe ao ortopedista facial, ao ortodontista, redirecionar isso. E isso a gente pode fazer com aparelhos ortopédicos, por exemplo. Isso foi o que eu fiz há muitos anos. Isso aqui são casos tratados de 2011, né? Um paciente, uma braquifacial, né? Um paciente mordida profunda, uma classe 2 completa, full, tratada com avanço mandibular com um aparelho bionator de Balters e arcos utilidades para ajustar a inclinação, e logo a gente conseguiria ter, em curto prazo, uma melhora e uma estabilidade. Depois, a longo prazo, dessa oclusão no sentido sagital e principalmente vertical. Por quê? Porque quando você consegue ter um estímulo vertical de crescimento da dentição, você nada mais é que se você está remodelando ou redirecionando a fisiologia do crescimento mandibular. E com esse desenvolvimento mandibular, você pode ir ajustando as relações dentárias. Então, pacientes que têm uma retrognatia, uma classe 2 mandibular, você pode estimular com crescimento. Esse crescimento vai se dar onde? Com mais veemência? Na cabeça da mandíbula. Então, o plano cruzal faz parte desse ensejo, desse cuidado do ortopedista e do ortodontista para que a gente tenha efetividade de terapia, efetividade terapêutica e assertividade também desse tratamento. Então, o que dá para a gente olhar daquele mesmo slide que a gente passou? Que o que muda, o que muda mesmo está na relação do tamanho e da altura dos molares superiores. Então, Sato descreveu que as alturas dos molares superiores são a chave para que a mandíbula fosse se posicionando, fosse tendo estímulos. Aí vem outras teorias, né? Teorias de Mohs, que seria do comparador periférico,
ou teoria do servosistema de Petrovic, que a mandíbula é dependente da relação dentária e funcional da maxila, né? Então, tudo isso corrobora para entendimento como essa face vai se desenvolvendo, desde o neonato, passando por uma dentição decídua, até uma dentição transitória, até uma permanente jovem, aí eu tenho boom de crescimento da puberdade. Se a gente consegue com as nossas terapias, adequar, equilibrar no sentido vertical e a gente olhar para esse plano oclusal posterior, eu posso dar a possibilidade dessa mandíbula se manter estável. E tratando as alterações funcionais que podem acometer essa criança, eu consigo equilibrar. Então, trazer essa criança que estaria fardada, por exemplo, uma classe 2, um equilíbrio com o crescimento. E, quiçá, até mesmo crianças com uma maloclusão de classe 3, que estaria o quê? Com um crescimento exacerbado dessa cabeça da mandíbula. Então, o que seriam as características? Porque a gente já começou a falar das maloclusões. Quais as características que a gente quer utilizar e olhar para que vocês tenham um pouquinho mais de atenção nos traçados cefalométricos e na sua avaliação prévia à terapia, que pode ser com aparelhos fixos, ortopédicos, com alinhadores, ou qualquer tipo de ferramenta de movimentação dentária. Então, nesse trabalho, o que eles avaliaram? Avaliação longitudinal do plano cruzal e desenvolvimento dos tipos, diferentes tipos dentoesqueletais durante o crescimento. Então, o que se notou nesse trabalho? De uma forma bem simples, que eu gostaria de passar para vocês. Que os pacientes classes 2, eles têm uma característica de uma ausência de crescimento vertical dos molares superiores. Então, os molares superiores, eles se mantinham um pouquinho mais inclinados, um pouco menos proeminentes no sentido vertical em relação à mandíbula. E essa alteração, esse indivíduo não tivesse estímulos adequados de desenvolvimento mandibular, e esse não desenvolvimento do crescimento faria com que ele permanecesse num estágio de crescimento ou numa posição de retrognatia ou retroposição mandibular. Então, o que esses pesquisadores também avaliaram, né? Já nos pacientes com prognatismo mandibular, avaliava que esse plano estava muito plano em relação ao plano oclusal gnatológico. Então, são características do plano oclusal posterior, que está em verde, né? Está em verde ou azul para vocês, em relação ao plano oclusal gnatológico. Essas variações fazem com que a mandíbula ela se posicione numa posição mais retro ou mais pró, ou seja, uma posição mais de classe 2 mandibular ou posição de classe 3 mandibular. E interessante que isso pode nos nortear também nas terapias em pacientes adultos, com alinhadores, com biomecânicas compensatórias, com biomecânicas utilizando parafusos ou mini placas, para que a gente tenha mais equilíbrio dessa dentição, até mesmo para pacientes que serão operados por cirurgia ortognática. Então, o combinar com o bucomaxilo, que esse combinar com ele para que você já dê essa correlação do plano cruzal para a estabilidade posterior, principalmente nas classes 2 braquifaciais, né, que existe muita instabilidade em pacientes tratados por meio de auxílio de cirurgia ortognática. Então, os classes 3, você teria um plano o plano cruzal muito mais paralelo ao plano oclusal gnatológico. E isso daria a característica dos pacientes classes 3. Então, no trabalho de couro, ele mostra de uma forma tridimensional, e nessas imagens vocês conseguem avaliar melhor. Ele fez a correlação do plano cruzal posterior com o plano cruzal anterior. E dá para a gente notar a diferença de altura, a inclinação, muito mais inclinado na classe 2 e muito mais plano na classe 3. Ou seja, se eu tenho um plano na classe 3 e um mais inclinado na classe 2, o paciente de classe 1 vai estar no meio termo. E é interessante isso mesmo, é no meio termo que se situa. Então, pacientes com
com classe 2, né? Eles têm números maiores em relação a essa relação, são muito mais divergentes o plano cruzal posterior relacionado ao plano cruzal anterior. Então seria o azul, né? O plano cruzal posterior em azul, com o plano cruzal anterior que estaria em vermelho. Então, eles são muito mais convergentes, muito mais tendendo a paralelos nas classes 3. Então, se a gente começa a entender, a gente pode, já nos nossos traçados cefalométricos que a gente faz no consultório, já começar a olhar. E esse olhar faz com que a gente comece a ter a ideia qual é a característica desse paciente, qual é a relação. E entender também que eu posso ter lados diferentes, lado direito e lado esquerdo, quando eu posso ter desvios de mandíbula. E isso, as tomadas, né, tomográficas, Condibin, mais os softwares de formação tridimensional, deram para a gente a oportunidade de olhar, né, hemisfério direito do crânio e hemisfério esquerdo, para que a gente pudesse entender mais. Porque nas radiografias, de uma forma geral, tomadas radiografias bidimensionais, né, as radiografias nossas que utilizamos, elas podem ter aquela transição de volumes dentários, né? Então, dentro do chassi, você pode ter dois elementos dentais, né? Um mais alto que o outro, direito mais alto que o esquerdo, ou um pouco para frente, no sentido sagital. Seria a posição espacial da mandíbula. Então, é muito interessante a gente entender isso. Esse modelo geométrico que foi criado, dá para a gente perceber que quando você roda o plano cruzal no sentido de abaixá-lo, a mandíbula se postura à frente. Então, esse posturar à frente seria um plano cruzal posterior mais plano. E quando ele eleva nesse modelo geométrico para cima, fazendo uma rotação no sentido anti-horário, a gente olha que a mandíbula se posiciona mais para trás, mais para distal. Então, é muito interessante que isso a gente consegue ver, avaliar, mas na hora que a gente trata, a gente não olha da mesma forma. A gente olha só no sentido sagital. Então, a ortodontia clássica, de uma forma geral, ela é sagital. Ela não tem uma visão vertical da oclusão. E isso são os processos compensatórios, né, de crescimento vertical que não são bem descritos na literatura, os de compensação articular, que não são bem descritos na literatura, e a gente só fica nos processos dentoalveolares, compensatórios dentoalveolares. Por isso que há muito acadêmica e clínica pode ainda utilizar avaliando o plano cruzal posterior. Opa! Então, nesse caso tratado, vocês podem olhar, ele foi tratado com aparelhos fixos, tá? E uma biomecânica de Mial. Mial foi desenvolvido por Sato junto com Kim lá na década de 70. Então, essa paciente, uma classe 2, ela tinha o quê? Vocês podem notar que tem várias linhas, né? A linha vermelha é o plano cruzal anterior, a linha verde é um plano cruzal gnatológico, e a linha cor-de-rosa é um plano cruzal posterior. Aqui a gente criou só uma linha no pós-tratamento para que vocês conseguissem entender um pouquinho mais, uma linha verde. Como há um aplanamento. Então, esse plano ele aplana e a mandíbula tem possibilidade de se posturar à frente. Então, é uma visão muito mais reabilitadora do que somente uma visão ortodôntica, né? Então, ela tinha uma mordida aberta anterior, tem algumas características de abifração, né? Perda de estruturas dentárias, perda de pontas e cúspides, um pouco de desvio de linha média e uma mordida aberta anterior. Então, ela foi tratada em 12 meses com a biomecânica de Mial, utilizando elásticos intermaxilares, para que a gente conseguisse ter o quê? Uma rotação no sentido horário. Se a gente voltar, uma rotação do sentido anti-horário dessa mandíbula. E essa rotação fez com que a gente tivesse ausência de interferências posteriores e uma postura da mandíbula anterior. E a gente consegue modificar um pouquinho a linha de sorriso dela também, uma melhora significativa da linha de sorriso. Já que a hora que a gente avalia os pacientes classes 3,
é que a gente começa a olhar, né? Esse caso é um caso limítrofe, né? Um caso de cirurgia ortognática não aceita, para vocês entenderem. O paciente negava a cirurgia ortognática, tinha uma atresia maxilar, né? Um prognatismo mandibular bem proeminente, mordida cruzada posterior, na maioria dos dentes, exceto nos segundos molares e terceiros, um desvio da linha média inferior, ou a gente poderia pensar um desvio de posicionamento da mandíbula no sentido sagital, né? A mandíbula era desviada para o lado direito. Ele foi tratado com uma biomecânica também de arco reto, né? Um arco segmentado com dobras, que vem da escola de Sato e Shirazo. Então, o que que a gente trabalhou nesse caso? Paciente que negava a cirurgia, ele não queria realizar a cirurgia ortognática. Então, para a gente, ele era um paciente perfeito para a gente conseguir provar tudo que é descrito nos manuais, nos livros descritos pelo professor Sadao Sato, do Japão. Então, o que que a gente vê nesse caso? Uma mordida cruzada tratada por compensação vertical. Então, o que que seria essa compensação vertical? Vocês podem olhar que eu tenho uma linha do plano em azul, uma linha do plano oclusal, e vocês vão olhar que essa linha parece que tem uma convergência, eu inclino essa linha. Essa inclinação é muito mais relacionada a pacientes classes 2. E o que eu dei para esse paciente? Eu tirei a interferência dos dentes posteriores, né? Removi as interferências com a biomecânica. Vocês podem notar que ele não tem nenhum tipo de placa, mini parafuso, nenhum tipo de estrutura de ancoragem. E utilizamos mecânica com elásticos. Os elásticos trabalhando para que a gente tivesse o quê? Remoção das interferências posteriores e ganho de dimensão na região central, na região dos pré-molares. Então, eu vou ter um ganho de dimensão, ou seja, a minha mandíbula rota no sentido horário, e essa rotação no sentido horário faz com que a face dele cresça no sentido vertical. E esse crescimento no sentido vertical faz com que a mandíbula rote para baixo, e eu diminuo o degrau da classe 3 desse paciente. Então, é interessante como isso pode modificar rostos, né? A gente melhora muito. Lógico, se ele quisesse ter uma qualidade estética melhor, um resultado estético melhor, a cirurgia ortognática é a mais indicada. Eu não estou aqui para salientar que nós fazemos isso e não fazemos cirurgia ortognática, mas sim em pacientes que se negam a realizar isso, né? Chegam aos nossos consultórios pacientes que têm deformidades e falam assim, eu não vou realizar a cirurgia de jeito nenhum. Aí você tem as biomecânicas pautadas em mini parafusos, mini placas. Então, a biomecânica de compensação vertical de Sato é a biomecânica que pode ajudar muito nesses pacientes que se negam ao apoio e auxílio da cirurgia ortognática para complementação de tratamento ortodôntico. Então, se a gente for pensar ainda, esse paciente também tinha um pequeno desvio, né? Então, esses desvios fazem com que eu tenha um desvio mandibular, que a gente chama de MLD ou desvio lateral mandibular. Nesse trabalho de Suzuki, o que eles avaliaram? As diferenças, né, entre a mandíbula do lado direito e do lado esquerdo, as diferenças entre as maxilas no sentido vertical. Que isso faz posturar a mandíbula numa posição diferente. Então, muitas vezes a gente recebe em nosso consultório pacientes que apresentam esse tipo de maloclusão. Olha que interessante. Eu tenho desvios de linhas médias, superior e inferior. Na hora que a gente faz uma avaliação da RAF palatina mediana, a gente avalia que a maxila está na posição certa. A hora que a gente pede para esse paciente abrir a boca e levantar a língua, a gente percebe que os seus incisivos inferiores também estão numa posição equilibrada com a língua. Ou seja, eu não tenho um desvio de linha média, eu tenho um desvio de linha mediana. Então, a mandíbula está deslocada para o lado em questão, para o lado do desvio. Então, o importante é a gente sempre estar evidenciando o que esse paciente apresenta antes de implementar qualquer tipo de tratamento. Então, o diagnóstico diferencial é importantíssimo para que a gente possa ter efetividade e a certeza aí e dar o melhor para os nossos pacientes. Então, nesse trabalho de couro também, o que ele avaliou? As diferenças, né, do lado direito e do lado esquerdo e as diferenças de plano oclusal.
Então, só quis trazer uma montagem em articuladores para que vocês entendam um pouquinho disso. Esse paciente, ó, ele tem um desvio de linha média para a direita, tudo bem? Linha mediana inferior para a direita. Dá para a gente ver que a linha mediana dele, dentária, olhando de uma visão frontal, no articulador frontalmente, a gente vê esses desvios. Eu também vejo um desvio, uma mordida cruzada, uma tendência de mordida cruzada do lado direito. A hora que a gente avalia o inferior, o que a gente começa a notar também? Que existe também diferenças, a linha rosa, vocês podem ver que é a linha, eu passei uma linha imaginária verde, que é paralela ao plano de Frankfurt desse paciente, que foi feito por tomada de um articulador semi-ajustável, um arco facial arbitrário, que eu coloquei essa linha verde que é paralela ao articulador, né? Essa linha cor-de-rosa, ela vai de Frankfurt até a ponta do segundo molar. Do outro lado, eu passei a mesma linha, só dupliquei a linha para que vocês entendam. Olha como o segundo molar ele está inferior, está mais alto. Porque ele já tem a mordida cruzada e não daria para a gente utilizar o molar superior para a gente avaliar isso. Então, é como se tivesse uma torção. A mandíbula está torcendo, ou seja, essa torção de mandíbula mandibular. Então, ele acomete não só um desvio no sentido laterolateral, ele torce a mandíbula, ele acaba torcendo a mandíbula e tendo uma alteração também nas articulações. E isso é o nosso trabalho dentro da Universidade de São Paulo. A gente estuda isto. Então, como que Ele já vai entrar. Tem um probleminha aqui na internet ali. Deixa eu você, voltar a gravação. Doutor, tem até uma pergunta aqui, ó. Doutora Fernanda, ele tem tratados com alinhadores essa filosofia? O Sato?
Oi, Fernanda. Sim, eu vou mostrar para vocês agora. É que eu estava começando o caso. Eu não sei onde que parou essa Coloca, apresentação para você. coloca lá que eu te mostro, doutor, a imagem que está. Vamos lá, vamos compartilhar aqui, né? Deixa eu compartilhar. Compartilhar. Foi aqui? Não, não tinha chego nessa. Foi na anterior. Isso. É Não, nessa não. aqui? Nossa, Não. No. Mais uma. No 31. Tava lá no nessa? articulador. Articulador. Nossa, eu 31. fiquei um tempo falando então. Foi um minutinho que travou aqui pra gente, aí caiu já. Nossa, então eu fiquei um tempão. Agora eu vou voltar um só para a gente pensar, tá? Então, Tá. nos desvios laterais mandibulares, desculpa, tá, Thalita? Desculpa a Imagina, todos. acontece. Fica tranquilo. Então, nos desvios laterais mandibulares, a gente pode avaliar os desvios de linha média, né? Então, normalmente chega no seu consultório desvios de linha média, que você pode inferir que pode ser um desvio lateral mandibular. Como que você faz para avaliar isso, né? Se você não tiver nenhum tipo de radiografia, nada. Você olha da seguinte forma: você vê se as linhas médias dentárias superiores estão passando pela ráfia palatina mediana e os incisivos inferiores, as linhas médias inferiores, estão coincidindo quando o paciente levanta a língua com o freio lingual. Se isso está estabelecido muito bem, e a mandíbula está desviada, você vai encontrar, se for no paciente classe 1, né, você vai encontrar de um lado classe 2 e outro lado classe 1. Se você tiver um paciente classe 3, você pode encontrar um paciente classe 3 de um lado e classe 1 do outro. Então, são as variações dos desvios laterais mandibulares, tá? Então, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre essa parte de desvio lateral mandibular, o que eu trouxe? Essa montagem, um articulador SAM, que mostra as linhas medianas superiores, a linha média e mediana, e a inferior com um desvio, tá? Então, eu tenho desvio lateral mandibular. Apresenta também uma mordida cruzada, e essa mordida cruzada faz com que a mandíbula se desloque. Então, seria uma postura da mandíbula se deslocando para o lado direito. Isso existe um porquê, né? Porque eu posso ter planos oclusais posteriores diferentes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E por isso que, para a Fernanda, já respondendo para ela, a gente vai ver daqui a pouco, como é importante você avaliar, né? Você ter pontos de referência. Quando você faz um escaneamento, esse escaneamento não te dá referenciais, né, dentro do plano de espaço. Hoje em dia, o caminho, né, dos alinhadores vai estar ligar a articuladores virtuais e você consegue ter uma visão melhor dessa oclusão e dessas relações dentárias com a articulação. Então, é muito importante esse caminho que está seguindo também a ciência acadêmica para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos casos. Então, se a gente avaliar de uma forma interna, né, olhar internamente, uma visão lingual, né, eu vejo esse paciente com mordida aberta anterior, a linha média superior coincidente, né, e a linha média inferior coincidente também, ou seja, eu tenho um desvio lateral mandibular, porque os meus incisivos estão bem postados em relação à maxila e os meus incisivos inferiores estão bem postados com a mandíbula. Então, a mandíbula se deslocou lateralmente. Esse desvio lateral dá para a gente verificar que eu tracei uma linha, essa linha verde, que ela é paralela ao articulador, né, ao plano de Frankfurt, e tracei uma linha cor-de-rosa que ele liga a linha verde à ponta de cúspide do molar, né, do segundo molar, do 37. Eu copiei essa linha e levei para o lado direito, perdão. Essa linha ela ultrapassa. Então, o que quer dizer para mim isso? Que essa relação dos molares, eu tenho uma torção da mandíbula. A mandíbula está torcida. Então, o desvio lateral mandibular, ele não é só lateral, ele é lateral e vertical. Isso traz alteração nas articulações também, porque a articulação modifica de posicionamento. Então, toda a mandíbula, ela se movimenta com o crânio. Então, é isso que é interessante a gente ver. Porque a hora que a gente faz terapias ortodônticas, a gente mexe dentes, só que os dentes estão dentro de arcabouços ósseos que têm relação direta com o crânio, que é a mandíbula que tem relação direta com o crânio. Então,
esse desvio lateral mandibular é isso. Então, se a gente for planejar um caso com alinhadores em pacientes que apresentam algum tipo de alteração de plano cruzal, é importante a gente entender o quê? Avaliar a face desse paciente. Então, por essa paciente, ela tem um desvio mandibular evidente, uma presença de mordida cruzada do lado esquerdo, o desvio da mandíbula para o lado esquerdo, ou seja, ela tem um desvio lateral mandibular, né? E salientando que esse é o nosso trabalho de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo. O que mais? O que ela procurava como queixa? Ela queria melhorar o sorriso. E eu falei assim, olha, para a gente conseguir melhorar bem esse sorriso seu, essas inclinações, no seu caso, ele permeia a utilização de microparafusos e mini placas e talvez uma mecânica corretiva com aparelhos colados, fixos colados. Ela não gostaria de ter alinhadores, a gente trabalhou com alinhadores no caso dela, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais como a relação dos molares superiores são importantes para esse tipo de relação, a distância do segundo molar do lado direito em relação à distância do segundo molar do lado esquerdo, que é o lado do desvio, essa linha ultrapassa. Então, eu tenho essa torção, a mandíbula torce. Então, é como se eu tivesse uma ausência de crescimento, uma ausência de altura da relação dos molares superiores. Isso faz com que eu tenha um plano oclusal mais inclinado. Então, de um lado, ela tem um plano de classe 1, do outro lado, ela tem um plano inclinado tendendo a um paciente de classe 2. Então isso a gente pode encontrar todos os dias nos nossos consultórios. Todos os dias. Que a biomecânica você consegue melhorar encaixe, melhorar a biodinâmica da oclusão, você consegue utilizar elásticos, que isso faz com que a gente consiga um pouquinho mais de encaixe dentário. Mas se a gente for procurar mesmo, e procurar mesmo esses pacientes, olhando eles de uma forma com tomografias, com montagens em articuladores, a gente vai conseguir ter muito mais subsídios para um planejamento mais bem efetivo. Então, dá para você perceber, ó, como há uma distância diferente do lado direito da linha vertical ao zigomático, né? Que eu passei uma linha da mesma tomada ao zigomático. Então, isso faz com que o plano cruzado tenha uma leve inclinação. E essa leve inclinação faz com que a mandíbula se posture de uma forma diferente. Então, se a gente olha a dentição dela, né? Então, ela tem do lado direito uma classe 1, do lado esquerdo uma classe 1 para 2, meia cúspide, pouca coisa, e fez todo aquele desvio. Um desvio, né? Uma mordida cruzada, uma atresia maxilar, um desvio dentário nos pré-molares também, né? Um pré-molar um pouquinho mais lingualizado. Ela já havia sido tratada com ortodontia fixa há alguns anos atrás e não gostaria novamente de colocar os aparelhos colados fixos, né? Então, eu utilizei um sistema, né? Um outro sistema de alinhadores, que a gente procurou o quê, né? Nesse caso, levar essa paciente a uma posição de equilíbrio. Então, ela teria o desvio lateral mandibular, ela teria uma posição de trabalho. Então, eu realizei uma posição de trabalho no meu escaneamento. Eu levei o paciente ao centro, né? A coincidência das linhas medianas. Isso é uma coisa que é da minha vivência, né, há muitos anos, porque na ortopedia, pacientes as classes 2 que têm desvios, né, a gente leva ele ao centro das linhas medianas. Então, seria o mesmo conceito, só que com o paciente adulto. E só que o paciente adulto não tem crescimento compensatório vertical. Ou tem. É isso que tá. Ou a gente não pode prover isso para ele. Por isso que terapias com mini placas, eles são mais eficientes quando a gente tem que fazer intrusões, né, nas mordidas abertas, que a gente intrui molares inferiores, molares superiores para rotação anti-horária da mandíbula e fechamento da mandíbula. Mas para extrusão é mais difícil. Você vai ter que trabalhar com botões, né, com mini parafusos, para que a gente tenha essa extrusão dentária. Então, é interessante a gente ver que nesse slide a gente tem as fotografias, né, iniciais e depois de 10 alinhadores. O que a gente percebeu? Né? Que a hora que eu posturei melhor essa paciente, eu
posturei a mandíbula e comecei a dar encaixes, dar estímulos verticais posteriores para encaixe. A mandíbula já se posturou mais ao centro. É interessante a gente ver isso. Então, a paciente que tinha uma incoordenação de movimento, na hora que abria e fechava, essa incoordenação começou a diminuir. Isso se dá por quê? Porque essa torção ela tem uma ação, né? Um estabelecimento estrutural, que dentre esse estabelecimento estrutural está a musculatura, ligamentos. Então, essa adaptabilidade da mandíbula traz com que a gente tenha o quê? Tenha a possibilidade de reconduzir essa mandíbula para uma posição de estabilidade e essa estabilidade trazendo o quê? Um melhor encaixe dessa paciente, uma melhor harmonia, né? Parafraseando o professor Kurt Faltin Jr., a procura da harmonia facial. Então, aí o que que a gente trabalha, né? Poder trabalhar com os elásticos intermaxilares, e esses elásticos também, para que a gente fizesse um movimento de extrusão dos molares, né? Esses elásticos poderiam ser também elásticos dos molares superiores para mini parafusos inferiores, interradiculares, né? E isso apoiaria o mecanismo de ajuste, né? Que lembrando que essa paciente tinha um plano cruzal do lado esquerdo um pouco mais inclinado. E ele se tornou mais verticalizado, mais aplanado, para que a gente tivesse equilíbrio. E é interessante olhar como ela já modificou até a linha do sorriso. Então, em pouco tempo, acho que ela deve estar com 8 meses de terapia, 7 para 8 meses, a gente já teve uma melhor estética, né, com essa ferramenta de alinhadores, e uma melhora também dessa dinâmica de postura e coordenação de movimento, né? Então, o que eu gostaria de deixar para vocês, né? Que o plano cruzal posterior, a avaliação desse plano cruzal posterior é a grande chave, né? É o grande caminho que a gente deveria discorrer para que a gente pudesse ter mais efetividade das terapêuticas. Então, se eu olho para esse caso, por exemplo, uma classe 2, divisão primeira, né? Braquifacial, o que dá para a gente entender, né? Se a gente fosse olhar biomecanicamente essa paciente, ela já passou do surto de crescimento puberal, então não conseguiria trabalhar com ela ortopedicamente. Doutor, Ela deixa eu tem só uma fazer uma tendência... perguntinha, só um minutinho, desculpa. Opa, Tem uma opa. perguntinha daquele caso. Você reposicionou a mandíbula com a ajuda de levantes? Não, não. Na verdade, a Doutora gente... Fernanda. Vou voltar. Nesses slides, o que que a gente fez? A gente reposicionei a mandíbula por construção de apoios no escaneamento. Então, o que que seria isso, doutora Fernanda? Eu faço a montagem em articulador analógico, por enquanto estou fazendo ainda assim, em articuladores analógicos. Eu construo guias de equilíbrio, a gente chama isso de guia retrusiva, para que a mandíbula se posture numa posição de linha média e equilíbrio vertical. Nos articuladores analógicos, esses apoios, eu levo para a boca do paciente e escaneio na boca do paciente essas resinas que eu construo. E na hora que vi nos alinhadores, acho que não tem nenhuma foto aqui mostrando. É que está bem Você consegue tirar a caixinha daqui ou essa caixa eu que mexo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Qual caixinha? Tem uma caixinha nossa conversando. Uma caixa conversando aqui. Acho que você consegue arrastar, doutor. E aí tem uma pergunta da doutora Kátia, tipo pista direta? Não também. Não, é pista digital, tá? Então aí não é nem pista direta, é guia retrusiva, tá? Então, o que que tem essa guia retrusiva, né? Então, a hora que a gente constrói no articulador, eu reposiciono a caixa condilar, o ângulo de Bennett, eu levo o paciente ao centro nas linhas medianas, eu dou para ele possibilidade de ter movimentos de lateralidade e protrusiva adequadas, tá? Eu construo apoios, resinas, com essas inclinações inseridas, né? Então, eu faço um enceramento disso.
esse encerramento eu colo provisoriamente nos dentes do paciente para o escaneamento, então eu escaneio com esses apoios. Esses apoios vão vir no escaneamento, vão vir nas placas. Então, a hora que ela coloca a placa, ela já vai ter esse apoio, essa, entre aspas, essas pistas diretas, só que dentro dos alinhadores. Eu sei que a Selfie já tem isso, né, doutora Thalita? Ela já tem essa possibilidade de avanço nos pacientes em crescimento. Eu acho que você já tem alguma coisa que está no plano No, oclusal, no Angel né? a gente tem um avanço. Isso, no Angel. Então, Isso. só para eu complementar, a hora que a gente utiliza esses avanços, eu consigo dar para o paciente uma estabilidade de mandíbula e usar elásticos de classes 3. Por quê? Que eu quero a resultante de extrusão dos molares superiores, 27 e do 26. Então, é interessante que a mandíbula ela não vai ir para trás, não vai ter uma componente sagital, porque eu tenho um ganho vertical com os alinhadores em posição. Eu acho que fui claro. Deixa eu, tem mais alguma questão relacionada a isso? Tem uma pergunta aqui do Dr. Francisco, né? Nesses casos de desvio, o doutor utiliza sobreposições e reposiciona a mandíbula com tratamento ortodôntico. Acho que foi mais Você pode, uma é afirmação. uma É. afirmação. Porque, na verdade, doutor Francisco, ela já está numa adaptação. Então, é interessante a gente olhar esse Uhum. paciente antes, porque eu tenho que avaliá-lo também em coordenação de movimentos. Se eu tenho alterações de posicionamento das articulações, né? Se esse paciente me tem uma posição de fechamento adequada e no final, a hora que ele vai entrar na máxima intercuspiração, ele tem desvios dentários ou interferências que levam a ele um novo posicionamento, que a gente chama isso de side shift. Tá? Então, isso tudo faz parte do manejo desse complexo que a gente trabalha, que é plano oclusal. Esse complexo vem junto com dentes e processo alveolar. Né? Então, é aí que a ortodontia funciona. Né? Hoje em dia, ampliou dentro do envelope de tratamentos nossos, né, de Prophet. Esse envelope aumentou muito com os TADs, né, com os microparafusos e as mini placas. E depois ele se expande com a cirurgia ortognática. Mas existe alguns grupos de pacientes, doutor Francisco, que eles não vão querer revisar. Ou é tão borderline que ele não, até você não gostaria de revisar a cirurgia. Paciente com aspecto facial bonito, harmônico, com pequeno desvio como essa. Né? Uhum. Não teria por que eu revisar uma cirurgia ortognática nessa paciente. Então, é muito mais por equilíbrio. E entendendo que a ortodontia é como se fosse uma ferramenta de reabilitação. Então, eu acho que as próximas décadas que vão efetivar os tratamentos ortodônticos, eles vão ser vistos muito mais com tratamentos reabilitadores de oclusão do que alinhadores, alinhamento dentário. Eu acho que é isso, com o incremento do IA, com o incremento dos alinhadores plásticos, a gente vai poder dar mais performance terapêutica para os pacientes e mais resultado em sentidos tridimensionais, não só de Uhum. estética de alinhamento anterior, ok? Então, E aí a voltando aqui doutora para... tem mais perguntas. Doutora Opa, tô... Luciana, o alinhador fica com uma folga na oclusal desses dentes? Não, não. Ela tá perguntando do apoio que eu construo, eu creio que isso. Uhum. Sim, Não fica com provavelmente. folga, porque você constrói em meia cúspide. Você constrói só a guia. E ele tem que ser pequeno para que a gente possa fazer movimentos. É interessante que é o mesmo princípio, se você for ver, é um princípio de um aparelho ortopédico chamado Twin Block. Quem trabalha com esse aparelho vai entender do que eu estou falando. Você constrói rampas. Só que essas Uhum. rampas elas têm que ter movimento, a mandíbula ela pode movimentar para o lado direito, para o lado esquerdo, dentro de guias e movimentos, né? O ângulo de Bennett, que a gente deixa estabilizado essa paciente. Ela tem que ter conforto para que ela seja gostoso para ela. O sistema nervoso central não vai querer nada com interferência, ela foge da interferência, né? Então, é até interessante a gente falar que foge o sistema nervoso central, que as classes 2 elas só são para trás, elas ficam para trás porque o segundo molar impede com que a mandíbula vá para frente, ela não consegue a mandíbula se posturar à frente. Isso faz com que seja mais gostoso ficar
com a mandíbula numa posição mais retraída. Então, a classe Uhum. 2 é gostosa também, né? Então, e a classe 3 o paciente não tem nenhum tipo de dificuldade, ela tem uma descarga articular que faz ele continuar crescendo, não tem nada que impeça de movimento. Então, por isso que a classe 3 ela cresce tanto. Você tem classe 3 de 6, 7, 8, 10, 11, 12 milímetros. E a classe 2 não. Classe 2 você vai ter classe 2 menores, uma cúspide inteira de molar e acabou. Né? Então, é interessante como a fisiologia do desenvolvimento bucrânio ele varia entre um tipo de característica de oclusão do que outro. Né? Então, a face ela vai se modificando pelo próprio crescimento e alteração da cabeça da mandíbula. Então, Uhum. tem mais perguntas, Thalita? Doutora Fernanda, as rampas ficam nos dentes e o alinhador cobre estes levantes? Não, as rampas ficam provisoriamente no escaneamento. Então, eu escaneio e depois eu já Com a... removo. Depois só vão ficar nos alinhadores. Então, é algo super tranquilo. É, é, uma outra marca que trabalha com umas rampas laterais. Em adulto, já tentei com isso, não dá certo, tá? Então, o paciente fica muito desconfortável em pacientes que a gente precisa de ajuste lateral. Então, não utilize as rampas laterais que fazem para crescimento, que os pacientes não gostam, tá? Eles não se sentem bem, ele interfere muito na bochecha, então, em pacientes de crescimento até pode ser bom. Eu tenho uma tendência muito mais para puxar para aparelhos ortopédicos, pela minha própria formação, mas não utilize aquelas asas laterais, tá? Aí a doutora Denise Ok? perguntou se tem alguma foto dessa construção de meia cúspide. Aqui eu não tenho, mas a gente pode qualquer dia marcar para conversar, viu, Denise? Eu Com fico à disposição, certeza. tá? Tá? E aí a doutora Aqui Fernanda, ela perguntou, né? São usadas apenas para escanear? Sim, só para escanear, depois remove, né, só para doutora? escanear, só para escanear, Exatamente. Acho escaneia que e remove. agora. Senão você vai gerar uma interferência, entendeu? É uma Uhum, interferência que perfeito. não é viável dentro desse tipo de biomecânica ter alinhadores. Eu tenho que remover, não é um build-up que eu construo. Não construo nenhum tipo de build-up, eu construo uma guia reposicionadora em articuladores analógicos. O que a gente está procurando hoje em dia é trabalhar com construção de guias em articuladores virtuais, tá? Que aí você já transmite toda essa informação direto para a confecção dos alinhadores. Então, se a gente olhar, voltar aqui nessa classe 2, divisão primeira, braquifacial, o que que a gente começa a perceber, né? Então, que eu tenho uma curva de SPEA aumentada, que eu tenho meu plano cruzal em verde aumentado, né, bem inclinado, que eu tenho que ganhar um posicionamento anterior da mandíbula, porque eu tenho um travamento, meus incisivos superiores estão retroinclinados, que não me deixam que a mandíbula se desloque para frente. Então, ela está aí, mesmo em meia cúspide, né? E ela poderia estar numa posição mais proporcional numa classe 1. Então, o que a gente se a gente fosse pensar na biomecânica ortodôntica, mesmo com brackets colados, né? Então, o que a gente teria que liberar? A retroinclinação dos incisivos, vestíbulo verter incisivos superiores, né? A gente teria que talvez abrir essa mordida para que a mandíbula tivesse liberdade de movimento, ela se posturar na frente. A hora que a gente pensa em alinhadores, eu penso da mesma forma, só que fazer não é igual, entendeu? Mas a forma de diagnóstico é a mesma. E se a gente olha para o plano cruzal posterior, né, a gente vê essa inclinação. Então, o que eu tenho que ganhar, né? Eu tenho que ganhar a altura dos molares superiores, ganhar dimensão vertical, porque a minha mandíbula se posture à frente e tenha suporte para ela se permanecer à frente. É essa a estratégia. Então, se a gente pensa na montagem no articulador, ó, agora a gente vai estar olhando a mesma coisa. A gente monta nos articuladores, aqui a gente está num paciente no toque, ou numa posição de referência, tá? Ou seria MH, ou em RC, esse mesmo paciente. Eu posso pensar aos pacientes aos colegas que estavam pensando como eu movimentava essa mandíbula num articulador analógico, eu utilizo articuladores SAN, eu utilizo esse articulador da BioArt, que a gente pode reposicionar para criar esse ponto de equilíbrio, para criar essas rampas. Mas o que eu queria que vocês notassem nessa imagem são duas coisas. Em máxima intercuperação ou RC,
eu tenho uma dimensão. A hora que eu levo esse paciente à frente, eu tenho muito mais rotação, porque eu tenho uma retroinclinação decisiva. Então, o paciente não consegue se transladar no sentido anteroposterior, ele tem que rotar a mandíbula para ele transladar. E isso faz ganhar dimensão. E a hora que ele ganha dimensão, você vê que a dimensão posterior é grande. Então, é nessa estratégia que a gente trabalha no aplanamento dos molares. Então, a gente vai trabalhar com extrusão de molares superiores e extrusão de prés inferiores, para que a gente dê suporte, encaixe para essa oclusão. Então, se a gente ver agora essa mesma imagem transmitida para o digital, eu tenho aqui em RC ou ICP, ou máxima intercuspiração, e numa posição de referência terapêutica. É aí que a gente tem que começar a pensar em pacientes que têm desvios no tratamento. Então, na verdade, a minha ideia é trazer uma luz nova, para que vocês tenham um olhar diferente nas terapias. Sai de uma visão sagital e se transforma numa visão vertical e sagital ao mesmo tempo. E é aí que você consegue trabalhar muito bem esses planos oclusais posteriores e anteriores também. Então, se a gente for pegar alguns trabalhos científicos, é por isso que eu vim aqui, eu trouxe essa imagem. Porque nesse trabalho científico de 2022, o que que eles avaliavam, né? Avaliavam a relação de nivelamento da curva de Spico e esse sistema, né? E a predictibilidade. Então, os pacientes tinham curva de Spee acentuada, fazia-se a avaliação digital, né? Da onde você gostaria de chegar, e avaliava depois o que foi obtido realmente com o aparato de alinhamento plástico. Tá? Então, o que, que notou-se nesse tratamento, né? Nessa retrospectiva, né? Nesse trabalho? Notou-se que os segundos molares eram dentes que tinham mais eficiência. Então, se a gente for pensar que os segundos molares eram os únicos que deram significância em relação ao que eu esperava e ao que foi obtido com o alinhador, é porque ele está no extremo dos alinhadores. Então, ele contém a força do alinhador é maior nos extremos. Ele se desadapta maior nos extremos, né? Então, você consegue entender que os segundos molares obtinha resultado. Só que no restante dos grupos dentários, não. Então, o que que eu proponho para vocês? A hora que a gente tira a instabilidade, porque imagine que eles foram avaliados na correção na máxima intercuspiração. Então, se eu tiro ele da oclusão, eu consigo um pouco mais de ganho. A ideia é conseguir um pouco mais de ganho de nivelamento com os alinhadores. Então, o que chegou a conclusões desse trabalho, né? Que o sistema de avaliação superestimou a curva de Spee em 86% dos casos, que a maioria dos pacientes tinha uma curva de Spee leve e a precisão média foi de 35%, mas o que é mais significante aqui para mim é que o clínico deve considerar o uso de aparelhos auxiliares para melhorar o nivelamento da curva de Spee mandibular. Por que isso eu acho relevante? Porque isso tem tudo a ver com plano oclusal posterior. Então, se eu tenho uma curva de Spee muito acentuada, ela normalmente vai acompanhar ou um paciente, na maioria das vezes, um classe 2 de visão primeira, com curva de Spee muito acentuada. Ou um classe 1, talvez, muito braquifacial, com apinhamento grave. Poucos nos classes 3 braquifaciais, que normalmente esses pacientes classes 3 vão ter um pé para apoio cirúrgico. Mas os classes 2 braquifaciais, se você reposiciona, você ajusta e você melhora esse caminho de nivelamento, então você dá um apoio para que essa biomecânica seja mais eficiente com os alinhadores. Então, ou seja, na minha posição, esse TRP, a posição de referência de trabalho, eu gostaria que fizesse o quê? Eu posicionei essa mandíbula com os articuladores e levei a movimentos de extrusão maiores dos segundos molares e molares superiores e um pouco menor dos molares inferiores, para que eu tivesse um suporte, um nivelamento por encaixe.
Então, se a gente tem mais alguma pergunta relacionada a Sim, isso, recebi ou uma agora, doutora deixa eu Fernanda. voltar um. Então, É. neste caso de classe 2, 2, pede extrusão dos molares superiores, mas ocorre a extrusão. Não usa nenhum dispositivo para extruir, só bite ramps. Lá Volta, faz novamente a pergunta para mim, só para eu entender. É porque ela colocou byte ramps anterior, né? Ela colocou byte ramps. É isso? Isso. Neste caso de classe 2, pede extrusão dos molares superiores, mas ocorre a extrusão. Não usa nenhum dispositivo para extruir, só bite ramps. É, porque assim, quando a gente utiliza byte ramps, você vai ter o toque anterior, só que você talvez não tenha toque posterior. Então a mandíbula gera uma instabilidade, um fulcro para que ela se posicione atrás. Então, ela nunca se posiciona adequadamente à frente. Então, por isso que é interessante, você pode utilizar os bite ramps, mas você também tem que partilhar a terapêutica, dar a estabilidade mandibular. Você pode criar 3 pontos de estabilidade, né? Na relação dos prédios molares, com essa guia, a construção dessa guia, com os bite ramps anteriores, e você começa com as extrusões para você ganhar a dimensão. E isso é muito importante, você dá estabilidade para essa mandíbula, para que ela tenha, com essa estabilidade, você consiga o quê? Mais resultado, eficiente resultado nesse nivelamento dessa curva de Spee, porque ele não é eficiente, ele só é eficiente em segundos molares. Então, doutora Fernanda, então é interessante olhar esses 3 pontos. Então, você pode segmentar a sua terapêutica com alinhadores, né? Você trava seu alinhador, não sei como você conduz, mas você pode travar para que você consiga dar um encaixe posterior previamente. Depois você pode ajustar a relação anterior. Então, é muito legal a gente segmentar as terapêuticas de uma forma geral. Não sei se eu consegui responder, E aí, tá? ela perguntou se você usa tabletop. Uso, mas o tabletop que eu faço, eu nunca uso em alinhadores, né? Posso usar tabletop quando tem uma mecânica simples de classe 1, que eu quero abrir mordida, mas quando eu quero reposicionar mandíbulas, normalmente eu uso construção em guia em articuladores analógicos, que agora a gente está passando para os articuladores virtuais. Tá? Por que isso? Porque se eu quero ter um ponto de estabilidade, é muito importante eu saber o ponto. Então, ele sempre vai sair de uma posição de relação cêntrica para uma posição da onde eu quero que esteja essa mandíbula. Então, por isso que acho que é muito relevante para a gente saber como que a gente está dentro do mecanismo terapêutico, para que a gente entenda o que a gente está tendo de resultado positivo, muitas vezes também negativos, para a gente tomar decisões a partir de um ponto de referência. Se eu não tenho um ponto de referência, eu não consigo saber o que eu fiz e o que isso desencadeou em toda essa oclusão, de uma forma geral. Tá? E aí, o doutor Valdir está perguntando se você fez o escaneamento em construtiva e não em MSC. Sim, sim, a gente faz o escaneamento em construtiva. O que que eu faço na construtiva? Ou eu utilizo as guias, ou eu faço um jig anterior de resina, que eu posso fazer no articulador ou dentro da boca do paciente, eu posso fazer, e esse jig eu já coloco em posição e escaneio a relação de postura de maneira de encaixe posterior. É muito comum isso realizar, tá? Tem aparelhos ortopédicos também que a gente manda para laboratório, né? Eu já faço já a construção já diretamente com os escaneamentos, tá? Esse é o caminho. Então, para a gente só fechar, né? Então, o que que eu queria deixar claro para vocês? Que a classe 2 é entender que eu tenho essa inclinação posterior, né? Muito mais inclinado, o plano cruzal. E o classe 3 é muito mais horizontal, muito mais plano. Hoje, o que eu queria trazer para vocês é somente uma semente, para que vocês possam olhar para isso a partir de amanhã cedo, nos seus casos clínicos, nos consultórios, e vocês possam já começar a observar. Porque é interessante que a classe 2, divisão primeira, braquifacial, né, ela é sempre igual, ela não muda. A classe 3, mordida aberta, ela também tem as mesmas características. A classe 2 mordida aberta, ela também tem as mesmas características faciais. É interessante que você pega uma matéria radiografia de um paciente e os dois têm a mesma característica facial, né? Vai ter as mesmas características de desenvolvimento, de encaminhamento dessa oclusão. Então, se a gente entende
como é uma formação de uma maloclusão dento-esqueletal, é só a gente entender que eu tenho que reverter. E a grande chave para a reversão está no plano cruzal posterior. Então, a alteração do plano cruzal posterior, ele é muito significativo. É a chave. Eu vejo como sendo o estupim de uma nova ortodontia. Não estou pensando em ortodontia fixa, alinhadores, eu estou pensando em uma nova forma de ver o desenvolvimento das maloclusões e como a gente reverte. Toda maloclusão existe uma característica, e como a gente descaracteriza essa maloclusão. E é interessante a gente, cada dia que passa, quanto mais a gente fica familiarizado em relação ao plano cruzal, mais você olha as variações entre um paciente e outro, principalmente os pacientes que têm algum tipo de assimetria mandibular. Então, é importante, a relação entre o plano cruzal e a mandibular é crucial mesmo para o desenvolvimento e tratamento das diferentes padrões dento-esqueletais. Então, se a gente for fechar nas nossas conclusões, se a gente fosse fazer um gol aqui hoje, a ideia nossa é que a interpretação e utilização do plano cruzal posterior para diagnóstico e tratamento é de suma importância para a eficiência e assertividade do tratamento, dos tratamentos ortodônticos. Compreensão. Então, lógico que isso é uma visão nova, uma visão que não é tão nova, mas para a ortodontia clássica ela é nova, né? Que é um desafio também para as biomecânicas com alinhadores, porque a gente não tem força direta em elementos dentais. A gente pode colocar alguns botões, alguns acessórios, que a gente vai ter que usar alguns mini parafusos para que a gente consiga manejar esse circuito de rotação, né? De aplanamento ou inclinação do plano cruzal. Mas a hora que a gente começa a dominar isso, os nossos tratamentos se tornam muito mais ágeis e muito mais eficientes. Porque o que é de interferência para estabelecimento dessa maloclusão, a gente remove rapidamente. Então, só para dar mais valor a isso ainda, eu acho que a ortodontia brasileira, sendo uma das ortodontias mais prestigiadas do mundo e, quiçá, a mais prestigiada do mundo, ela tem obrigação de estudar o plano cruzal posterior de cabo a rabo, estudar todos os aspectos do seu desenvolvimento, da sua formação das maloclusões, de tudo o que os tratamentos nossos, com conjugação de tratamentos ortocirúrgicos, o que deu certo, o que deu errado dos ortocirúrgicos, que pode estar meio permeando uma falta de estabilidade oclusal posterior, né? Então, como eu tenho uma formação reabilitadora, uma formação prótese reabilitadora, a gente entende que para você ter equilíbrio, você tem que ter contatos bilaterais e simultâneos. Então, tem que ter suporte, encaixe, engrama dental, encaixe adequado dos dentes dentro de um arcabouço do sistema nervoso central. Então, tudo isso funcionando concomitantemente com uma vida que se faz N atividades, come, beija, fala, deglute, fica bravo, estressa, bruxe, aperta os seus dentes, quebra dentes. Então, tudo isso junto funcionando para que tenha um equilíbrio e uma harmonia desse sistema. Por isso que o plano cruzal posterior necessita de mais trabalhos científicos e clínicos para evidenciar sua abrangência no estabelecimento da posição mandibular e, por consequência, nas relações crânio-dento-mandibulares. É isso que eu queria falar para Perfeito. vocês, Thalita. Doutor, o pessoal está elogiando muito a aula aqui. Vamos tentar mais duas perguntinhas aqui, já passou um pouquinho de tempo. Depois, Doutora Fernanda, então você consegue avanço mandibular em adultos com alinhadores? Então, Fernanda, avanço mandibular não é isso que a gente. É reposicionamento. Né? Então, olha, Reposicionamento. para não ficar uma relação que a gente está tratando pensando na ortopedia funcional, né? Os avanços, eles são extremamente instáveis, né? Mas se você consegue o engrama dental adequado, o encaixe e a parada adequada dessa dentição, o paciente abre e fecha a boca, deglute e bruxe na mesma posição,
Então, é interessante de pensar isso. Eu tenho, mesmo que eu tenha uma folga dentro do disco articular e do posicionamento mandibular, dentro da cavidade articular, se ele funciona bem e essa articulação está protegida por esses dentes e para o sistema nervoso central e pela musculatura, ele pode se estabelecer aí. Então, se você quiser que isso dizer que isso é um avanço, tudo bem, para mim é um reposicionamento, é só uma melhora de funcionabilidade. Porque muito da terapêutica de adaptação, ela depende também da variação dos processos alveolares, né? Então, o dente se move dentro dos processos alveolares. Então, essa modificação de verticalização, de uprighting, que é alinhamento de verticalização dos dentes, fazem com que os dentes se equilibrem melhores e dando mais estabilidade para essa mandíbula num sentido vertical. E essa estabilidade transmite também para a articulação essa boa função. Então, existem algumas premissas que a gente trabalha que uma boa oclusão vem de uma boa função articular. Né? A gente pensa na articulação primeiro para depois ver na dentição. Lógico, a primeira coisa que a gente tem que olhar para o nosso paciente é ver a queixa dele. Por isso que eu falei que pacientes cirúrgicos, né, igual aquele caso de classe 3 que eu mostrei para vocês, são pacientes fardados a ficarem com o rosto de prognata a vida inteira, se eles não têm condição de operar ou se não querem operar. Então, eu acho que a gente está aqui dentro desse espectro para a gente se desafiar, né? E trazer coisas com evidência. Então, o que eu trouxe para vocês tem evidência clínica e científica. Só que eu proponho novos estudos, porque eu sei que ainda a gente pode melhorar muito mais, utilizar muito mais essas informações para a ortodontia. E principalmente para o clínico, que está dentro do consultório tratando o paciente. Dá para ele mais ferramentas de tratamento. Perfeito, doutor. Muito obrigada. A doutora Fernanda está elogiando aqui várias pessoas e falando que precisa de mais uma aula com os reposicionadores. Posso sim. Opa, estou à disposição. Com certeza. Doutor, obrigado. O pessoal está aqui só elogiando. Depois a gente Eu pode gosto sempre marcar outra. Desculpa, Thalita, eu sempre gosto de agradecer aos meus precursores, aos que me inspiraram, né? Então, aqui dentro dessas fotos, eu sei que não dá para ver muito bem, mas tenho dois senhores sentados na segunda fileira, eu acho que o professor Maurício vai lembrar, né? Conhece certeiramente, o professor Rolf, que é filho do professor Kurt, que é o terceiro da esquerda para a direita, o professor Luciano da Silva Carvalho, o professor Sander, que são pessoas inspiradoras. É o professor Jorge Abrão sentado a, sentado como jogador de futebol à esquerda também. Então, são pessoas que me inspiram, né? Me inspiraram. Abaixo tem o professor João, o nosso grande parceiro lá da universidade, o professor Murilo também, o Genésio, o menos cabeludo aí, o Genésio, e um grande amigo nosso, que é o professor Eduardo Miyashita também, que sempre está com a gente na evolução científica e clínica. Queria agradecer. Muito obrigado, viu, Thalita? Obrigada. Foi um Para prazer, vocês. doutor. Até a próxima. Obrigada, Até a gente. Boa próxima. noite. Desculpe os transtornos. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.